Você já reparou que em supermercados acontecem coisas estranhas? Brigas do nada, acidentes bizarros, pessoas passando mal, e ninguém nunca consegue explicar o motivo. Mas o que você talvez não saiba é que esses lugares são o ambiente perfeito para algo muito mais sombrio. Hoje eu vou te contar a história de Morta Azul, o demônio dos corredores, que se alimenta da energia negativa de multidões. E cuidado! Porque talvez ele já tenha passado perto de você sem que percebesse. Era uma noite comum no mercado popular. Gabriel, de 28 anos, entrou apressado para comprar apenas algumas coisas: pão, leite e café. Ele não acreditava em nada sobrenatural, mas desde o momento em que atravessou as portas de vidro, sentiu uma pressão estranha no peito. Gabriel, com uma voz desconfiada, fala: "Que lugar pesado! Parece até que falta ar aqui dentro." Enquanto ele andava entre as prateleiras, começou a notar o clima estranho. Dois clientes discutiam por causa de uma fila. Um carrinho cheio tombou sozinho, espalhando garrafas pelo chão. E no fundo do corredor, Gabriel jurava ter visto uma sombra alta, magra, com olhos incandescentes. Era ele, Morta Azul, o demônio dos supermercados, citado em textos antigos como aquele que multiplica a discórdia entre os homens. Um ser que não aparece em cemitérios ou florestas, mas justamente em lugares comuns, movimentados, onde a energia das pessoas é jogada no ar sem proteção. Eles estão aqui. Gabriel, com uma voz de medo, fala: Isso não pode ser real." Mas era. E quanto mais Gabriel tentava se mover, mais percebia que o ambiente inteiro parecia controlado por aquela presença. Clientes discutiam como se estivessem possuídos, funcionários gritavam entre si. E, de repente, uma prateleira inteira caiu sem que ninguém a tocasse. O olhar de Morta Azul fixou-se em Gabriel. Era como se o demônio tivesse escolhido sua próxima vítima. Naquela noite, o mercado se transformaria em um palco de caos. E Gabriel descobriria que existem lugares onde o mal não apenas existe, mas se alimenta de cada um de nós. As luzes do supermercado começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. Até que uma parte inteira ficou completamente no escuro. O ar ficou denso, quase irrespirável. E então, algo aconteceu que fez Gabriel ter certeza de que não estava sozinho ali. Um bebê começou a chorar, mas o choro se transformou em um grito gutural, como se uma voz antiga tivesse saído da boca daquela criança. As pessoas olharam assustadas, mas ao invés de socorrer, começaram a brigar entre si, como animais enraivecidos. Gabriel, com uma voz desesperada, fala: "Isso não é possível! Isso não é humano!" Era Morta Azul, o demônio da discórdia, o devorador de multidões. Seu poder era simples: transformar pequenas energias negativas em uma tempestade de caos. E o supermercado era o terreno perfeito. Um homem empurrou outro no caixa. Um carrinho desgovernado atingiu uma senhora que caiu desmaiada. E no fundo, Gabriel viu a figura, alta, magra, com braços longos e dedos que arrastavam pelo chão. O rosto não tinha forma, apenas uma boca enorme, cheia de dentes. E nos olhos, um brilho vermelho que parecia perfurar a alma. Gabriel, com uma voz de pavor, fala: "Meu Deus, ele me escolheu." Morta Azul caminhava lentamente, mas cada passo fazia o ambiente tremer. As garrafas nas prateleiras explodiam sozinhas, e os clientes, já fora de si, pareciam possuídos, atacando uns aos outros sem motivo. Gabriel tentou correr em direção à saída, mas as portas de vidro simplesmente não se abriam. O sistema travou como se o próprio demônio tivesse selado a entrada. Ele olhou para trás, e lá estava Morta Azul, apenas a poucos metros de distância, sorrindo com aquela boca monstruosa. Naquela noite, o mercado deixou de ser apenas um lugar de compras e se transformou no altar de um demônio ancestral. Morta Azul havia escolhido sua presa, e ninguém jamais saberia a verdade,
Gabriel recuou, buscando qualquer corredor que levasse à saída. Mas não importava para onde ele olhasse. Cada corredor parecia se estender infinitamente, como se o mercado tivesse se transformado em um labirinto. Ele percebeu algo ainda mais perturbador. As sombras das prateleiras começaram a se mover sozinhas. Não eram apenas sombras comuns, eram prolongamentos de morta azul, se espalhando pelo chão e pelas paredes, quase tocando os clientes. Gabriel, com uma voz de medo, fala: Não, não pode ser. Essas sombras, elas estão vivas. E estavam. Cada sombra, cada gesto humano carregava a energia negativa que Morta Azul sugava, alimentando seu poder. Os clientes, já completamente fora de si, começaram a formar um círculo no centro do mercado, como se obedecessem a uma vontade invisível. Rafael, não, Gabriel, sentiu algo apertar seu coração. Não era só medo. Era como se sua própria alma estivesse sendo arrastada para o chão, para se juntar à energia que o demônio consumia. Gabriel viu então o impossível. O carrinho de compras do lado dele começou a flutuar, girando lentamente no ar. Produtos caíam, quebrando-se, e a mistura de vidro e metal fazia um som horrível que ecoava pelo supermercado. E então, Morta Azul avançou mais uma vez. Seus braços de sombra esticavam-se pelo chão, envolvendo tudo, e sua boca monstruosa emitia um som que parecia um sussurro coletivo. Morta Azul, com voz grave e ameaçadora, fala: Tudo o que vocês carregam, suas raivas, suas frustrações, agora me pertence. Gabriel, com uma voz desesperada, fala: Não, eu não vou deixar. Eu não vou. Mas suas palavras não pareciam surtir efeito. O ar ficou tão pesado que respirar era quase impossível. Cada passo que Gabriel dava parecia custar anos de vida. E no centro do mercado, ele percebeu algo que gelou seu sangue. Os clientes possuídos olhavam para ele como se fossem olhos de Morta Azul multiplicados. E ali, entre prateleiras e caixas espalhadas, Gabriel percebeu que estava prestes a descobrir o verdadeiro poder de Morta Azul. Um poder que ninguém fora daquele supermercado jamais poderia imaginar. O supermercado estava irreconhecível. O chão parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Produtos voavam, prateleiras se inclinavam, e o som de metal e vidro quebrando ecoava como trovões. Gabriel corria entre os corredores tentando achar qualquer saída, mas tudo parecia dobrar sobre si mesmo, transformando o lugar em um labirinto impossível. Gabriel, com uma voz trêmula, fala: Não, não pode ser. Nada disso é real. E era real. Morta Azul havia se manifestado totalmente. Seus braços de sombra se espalhavam por todo o supermercado, tocando paredes, chão e teto, absorvendo cada energia negativa presente. O demônio parecia alimentar-se da raiva, inveja e desespero de cada pessoa ali dentro. Clientes começaram a gritar, brigar, atacar uns aos outros. Não havia mais consciência, apenas o controle de Morta Azul. Gabriel sentiu uma pressão intensa no peito, como se algo invisível estivesse apertando sua alma, sugando seu medo e transformando-o em combustível para o demônio. Ele tentou gritar, mas sua voz saía fraca, engolida pelo ambiente. Morta Azul, com voz grave e ameaçadora, fala: Cada energia perdida, cada sombra de ódio, tudo agora é meu. Você não pode escapar, humano. O jovem viu então as sombras ganhando forma. Elas se transformaram em figuras humanoides deformadas, algumas com olhos vermelhos, outras com bocas abertas emitindo sussurros que pareciam ecoar diretamente em sua mente. E no centro do corredor principal, Morta Azul pairava, enorme, dominando todo o espaço, controlando cada movimento do mercado. Gabriel, com uma voz desesperada, fala: Eu preciso sair daqui! Mas ele está em toda parte. Gabriel percebeu que o demônio não precisava tocá-lo para machucá-lo. Basta que ele estivesse cercado pelas energias negativas do ambiente, e isso já era suficiente para enfraquecer seu corpo e mente. Ele tropeçou em uma prateleira caída e quase caiu, sentindo a presença de Morta Azul mais próxima do que nunca, como se o próprio ar estivesse vivo, prendendo-o no lugar.
E naquela noite, Gabriel descobriria que alguns lugares comuns não são apenas físicos. Eles podem ser portais para entidades antigas, capazes de se alimentar da escuridão humana. E Morta Azul não iria desistir tão fácil. O supermercado já não era mais um lugar comum. O ar cheirava a algo podre, como ferro e fumaça. Prateleiras caídas bloqueavam corredores e produtos quebrados espalhavam estilhaços de vidro pelo chão. Gabriel corria, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. As sombras de Morta Azul se espalhavam como tentáculos, envolvendo clientes e funcionários, fazendo-os gritar e lutar entre si. Gabriel, com uma voz desesperada, fala: "Eu não posso me render. Preciso sair daqui." Mas a cada corredor que ele atravessava, as sombras se multiplicavam. Clientes possuídos avançavam sobre ele, suas expressões humanas distorcidas em formas grotescas. O demônio, no centro do mercado, observava tudo com olhos que brilhavam como brasas. Morta Azul, com voz grave e ameaçadora, fala: "Você sente? O medo, a raiva, o ódio, tudo é meu agora. Cada alma aqui me fortalece." Gabriel tropeçou novamente, quase caindo sobre uma prateleira tombada. Mas algo chamou sua atenção. Um corredor que parecia menos pesado. Como se a energia ali fosse mais clara, menos contaminada. Era uma oportunidade. Mas Morta Azul percebeu e estendeu seus braços de sombra para bloquear a passagem. Gabriel, com voz firme, mas trêmula, fala: "Eu não vou ser mais uma. Não vou deixar que você vença." As sombras avançaram, girando, enrolando-se nas pernas de Gabriel, tentando puxá-lo para o chão. Ele sentiu frio na espinha, como se milhares de agulhas invisíveis perfurassem seu corpo. O ar parecia mais denso a cada segundo, tornando cada respiração quase impossível. No centro do mercado, Morta Azul começou a rir. Era um riso profundo, arrastado, que fazia o chão tremer e os produtos pularem das prateleiras. E as vozes dos clientes possuídos ecoavam juntas, formando um coro macabro que reforçava o poder do demônio. Gabriel percebeu então a verdade. Não era apenas um demônio físico. Morta Azul era energia, era a escuridão que se alimentava do caos humano. E o supermercado era seu terreno perfeito. E naquele instante, Gabriel sentiu que cada segundo poderia ser o último. Gabriel estava encurralado. As sombras de Morta Azul se enrolavam por todo o supermercado, bloqueando qualquer caminho de fuga. O demônio pairava sobre ele, olhos vermelhos incandescentes fixos em sua alma. Gabriel, com voz firme mas trêmula, fala: "Eu não vou deixar você me dominar. Eu vou sair daqui." E foi nesse momento que Gabriel percebeu algo que podia salvar sua vida. Entre toda aquela energia negativa, havia pequenos pontos de energia pura, gestos de bondade, risos de crianças, pessoas ajudando outras, mesmo em meio ao caos. Ele se concentrou nesses pontos, tentando direcionar sua própria energia positiva contra o demônio. Morta Azul, com voz grave e ameaçadora, fala: "Você acredita que luz pode me tocar? Eu sou a sombra de todos os ódios, todos os rancores. Eu sou eterno." Gabriel reuniu toda a sua força, correu pelo corredor central e gritou, concentrando sua energia positiva: "Eu não tenho medo." As sombras tremeram. Morta Azul rugiu, um som que atravessou todas as paredes e fez os produtos caírem de repente. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Quando Gabriel abriu os olhos, o supermercado parecia normal. As pessoas ainda estavam atônitas, mas livres do controle do demônio. O ar voltou a ser respirável. Morta Azul havia recuado, desaparecendo nas sombras. Mas Gabriel sabia, o demônio nunca iria embora de vez. Ele apenas esperaria outra oportunidade, em outro supermercado, em outro dia. Gabriel, com voz ofegante, fala: Eu sobrevivi, mas ele está lá, sempre esperando." E assim termina esta história, pelo menos por enquanto. Morta Azul continua à espreita, pronto para se alimentar da negatividade das pessoas. E cada supermercado movimentado pode ser o próximo palco de seu poder sombrio. Se você ficou arrepiado com essa história, deixe seu like,
Se inscreva no canal Vultos da Noite e ative o sininho para não perder nenhum vídeo desta série de histórias macabras e sobrenaturais. E não esqueça, o próximo vídeo está aparecendo na tela agora, cheio de mistérios que você não vai querer perder.